Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Veterinária 360 e sempre com um convidado muito especial. Mas antes, curta, comente, compartilhe e ative as notificações para que esse vídeo chegue em outros lugares. Para conversar sobre o tema de hoje, eu trago a médica veterinária Verônica Delpino para falar sobre ultrassonografia. Verônica, obrigado pela sua presença aqui. Obrigada pelo convite. E é legal para a gente bater esse papo, né? Falar sobre ultrassonografia, um exame tão importante, né? Com certeza. Eu ouso dizer que é a melhor área da veterinária. Legal. E para a gente começar esse bate-papo, o que te despertou interesse, né, na ultrassonografia? Tem outros exames de imagem, né? Sim. Tem a radiografia, né, tem a tomografia, a ressonância, a gente consegue ter outras informações ali daquele paciente, mas por que o ultrassom? Bom, o ultrassom ele é um exame bem dinâmico, né, Rodrigo? Então, assim, para falar um pouquinho da minha trajetória, assim, por que eu escolhi, a minha primeira opção na medicina veterinária, quando eu estava ali na graduação, até meu TCC foi nesse tema, era em relação à cardiologia. Mas porque eu gostava de acompanhar o exame de eco, né? Então, eu gostava ali da formação da imagem, eu achava bem interessante, eu gostava ali da questão em fornecer o diagnóstico, né, junto com o clínico que estava solicitando ali, encaminhando às vezes o paciente para o especialista e tudo. Então, eu acabei depois indo para a ultrassonografia por conta mesmo do exame ser dinâmico e não ir para o raio-x ou para a parte de tomo, assim. Tá. E é legal a gente abordar também, né? Qual a importância, né, da ultrassonografia na rotina clínica, né? E quando pedir esse exame, que eu acho que é uma dúvida que muita gente tem, né? E fica na dúvida e às vezes não tem oportunidade de perguntar, né? Então, aqui a gente está falando com tutores, com alunos de medicina veterinária e médicos veterinários. Então, quando que a gente deve pedir uma ultrassonografia? Bom, Rodrigo, hoje em praticamente qualquer situação na rotina clínica, a gente indica solicitar o ultrassom. Então, hoje a gente considera o ultrassom um exame básico, um exame muito de triagem, assim como os exames de sangue, né? Porque o ultrassom ele consegue trazer informações ali valiosas para direcionar o clínico num diagnóstico, num tratamento, na melhor escolha ali, né, com aquele paciente. Então, se a gente for falar da maior casuística, vômito e diarreia, né? Então, quase todo paciente, cão e gato, acaba apresentando vômito e diarreia. Apatia, né? Falta de apetite. Então, em todas essas situações, quando a gente ainda está tentando buscar o diagnóstico, o ultrassom ele acaba sendo uma ferramenta muito importante, muito fácil e rápida da gente conseguir ali, muitas vezes no mesmo dia, ou no máximo para o dia seguinte a gente consegue. No episódio anterior, a gente estava gravando com o Guilherme D'Angelo, aqui da Rede Popular Pet. Legal. E a gente estava conversando disso, né? Da agilidade da medicina veterinária comparado com o humano, né? Com certeza. Nossa, a gente vai fazer um ultrassom, você marca para depois de 10 dias, 15 dias. Exato. Né? A gente tem a disponibilidade ali. Nossa, acho que em 80% dos casos a gente consegue fazer no mesmo dia. Às vezes uma questão de agenda, às vezes um paciente que está fazendo um acompanhamento, que não precisa ser naquele momento, ou quando precisa de um preparo especial, um jejum maior por exame, a gente faz no dia seguinte, mas é muito fácil, tá na mão, assim. Exato. E ajuda muito, né, pra gente chegar num diagnóstico. Com certeza. Você comentou dos vômitos, né, da diarreia, de vários momentos que esse paciente pode apresentar. E é legal, a gente pode falar sobre gastrite, por exemplo, né, que você consegue ter mais detalhes ali do que está acontecendo naquele estômago. A gente consegue direcionar, assim, o clínico, às vezes até para a solicitação de outros exames que sejam mais específicos. Então, por isso que a gente fala que hoje o ultrassom ele é um exame muito de triagem, porque além da gente ter essa disponibilidade muito fácil, né, é fácil da gente realizar o exame, e quando necessário a gente vê alguma alteração que às vezes pela própria técnica do exame ou
pela condição que o paciente se apresenta naquele momento, a gente fala, bom, então o ultrassom conseguiu trazer informações até aqui. Daqui para frente, a gente precisa de outros exames. Às vezes associado com algum outro exame de imagem também. Né? Então, às vezes, a gente precisa associar com raio-x. A gente precisa, né, você comentou da gastrite. Às vezes, a gente vê alguma coisa que é sugestivo ali, às vezes até de uma úlcera, né? Em processos já mais avançados, a gente fala, bom, então aqui o ultrassom chegou até esse ponto, daqui para frente a gente indica uma endoscopia, né? Alguma outra coisa. Sim. E você comentando desses pontos, né? Eu também te pergunto, como que funciona esse processo da especialização, né? Para fazer o exame? Você é graduado em medicina veterinária, Sim, né? E após a graduação, você faz uma especialização. Quanto tempo? Como é que funciona? Tá. Hoje, a gente tem alguns caminhos a serem seguidos para trabalhar dentro da área de ultrassonografia veterinária. Né? O caminho que eu segui, eu terminei a minha graduação em 2013, fui trabalhar em outra área dentro da medicina veterinária, então fui fazer clínica, fiz muito plantão noturno, né? Depois fui um pouquinho para a área comercial, e aí então que eu decidi, falei, não, agora é o meu momento de especializar. E aí eu fui direto para a pós-graduação. E a pós-graduação que eu escolhi é uma que é específica em ultrassonografia veterinária. Mas a gente tem a possibilidade de fazer uma pós em diagnóstico por imagem, onde a gente vai ter, né, as outras técnicas de diagnóstico ali envolvidas também, acaba dando um panorama geral de tudo. A minha foi especificamente em ultrassonografia veterinária, porque eu já sabia que era isso que eu queria. Legal. Mas a gente tem também as possibilidades hoje, que a gente tem muitos cursos específicos em que o médico veterinário, ele termina a graduação, ele vai fazer um curso, muitas vezes de 1 semana, 2 semanas, que são cursos específicos aí só de ultrassonografia, e ele vai ver todas as estruturas abdominais, às vezes também algumas outras técnicas, né? Então, a gente tem ocular, músculo esquelético, algumas outras coisas. E aí, ele pode fazer esse curso antes de fazer a pós-graduação, né? Porque a pós é um investimento de tempo e dinheiro, são 18 meses, né, de pós. A gente só tem em São Paulo, que é o local mais próximo, então existe toda essa logística, né, essa preparação, e o médico veterinário tem a possibilidade de fazer alguns cursos antes, que são cursos mais básicos, né, claro, que vão dar uma abrangência um pouco maior ali, mas que já prepara para começar a engatinhar ali nessa especialidade. Sim, isso é interessante, né? E falando do equipamento em si, é muito parecido com o que é fornecido para os humanos ou é diferente? O que tem de característica ali próxima? Bom, a formação da imagem é a mesma. Então, a gente fala dos princípios técnicos do aparelho, os princípios físicos, né? É exatamente a mesma coisa que a gente vai ter na medicina humana. O que muda são os transdutores, né? Que é aquela pecinha que a gente utiliza que passa na barriga do paciente mesmo. Aquele gelzinho gelado também, né? O gel não tem jeito. A diferença é que para cachorro e gato a gente tem que raspar a barriga. Né? Aí os tutores também ficam com dó. Não, mas vai ter que raspar. Mas o pelo cresce, né? E a gente tá ali em busca de uma melhor qualidade para aquele paciente. Então, a questão do pelo fica um pouquinho de lado em vista do diagnóstico, de um tratamento, né? Mas faz parte. Tem alguns tutores que acabam perguntando, né, ali na hora, mas todos entendem. Mas então, o que muda é um pouco as peças utilizadas para cão e gato, né, para pequenos animais e para seres humanos. Mas, basicamente, o aparelho é muito parecido. É a mesma coisa, a formação da imagem é a mesma. Legal. Você tem todo esse know-how técnico, né? Tem equipamentos também para fazer esse exame. E quais são os desafios que você enfrenta nessa rotina, né, de atendimento? Como é que funciona? Bom, o primeiro desafio que eu posso falar é em relação ao porte do paciente. Tá. Poxa, eu ia te perguntar outra coisa, mas que eu não tinha pensado nessa alternativa. Mas... o porte do paciente, pra gente que é ultrassonografista, às vezes desafiador, sim. Então, primeiro porque a gente tem, se eu for pegar, né, um cão de 2 quilos, eu tenho um chihuahua, e eu tenho um mastim napolitano, que tem 80 quilos. Às vezes o cachorro pesa mais do que eu, né? Um boi, é um cachorro bem grande. E
A técnica é a mesma, o equipamento que eu utilizo é o mesmo, né? Então, a gente tem as variações, a gente tem os ajustes da imagem para fazer num paciente pequeno e num paciente grande, mas o extremo pequeno, ele traz algumas dificuldades e o extremo grande também. Tá. Né? Então, se eu vou pensar num paciente, às vezes, né, nem indo tão um extremo assim, mas um Rottweiler, um Labrador, né, que está um pouquinho acima do peso, a gente tem essas dificuldades. O paciente grande, muitas vezes, ele também traz uma condição corporal que é um pouquinho mais difícil pra gente. Então, o cachorro grande, ele fica o tempo inteiro arfando, né? Ele tá ali com a boca aberta, respirando e tal, chega todo agitado. E isso acaba trazendo uma dificuldade um pouquinho na formação da imagem. Outra dificuldade também, às vezes, é o temperamento dos nossos pacientes. Altera muito, então, a gente depende da colaboração deles, mas aí é um pouquinho mais falando de gato, né? Então... Pra conter o gato ali. Eu brinco que o gato, o exame demora o tempo que o gato deixa. Sim. Né? Então, se o gato, ele permite um exame de meia hora, nossa, a gente vai, né, ficar ali aquele tempo com toda... Né, toda a atenção, toda a dedicação. Se o gato deixa 15 minutos, às vezes a gente tem que encerrar o exame. Infelizmente. Sim. Né? Então, o exame não pode ser mais estressante, não pode trazer, entre aspas, nenhum malefício para o paciente, mais às vezes do que a própria doença. Né? Então, um paciente que tem dor, não consegue ficar na posição, está extremamente estressado. Né? O gato estressado, nossa, se a gente for pensar no estresse para gato, depois a gente tem outros problemas. Então, o temperamento também acaba sendo um fator limitante pra gente. Você nota também que o deslocamento é um desafio também? O deslocamento é um desafio em vista da urgência que, às vezes, o clínico ou o tutor coloca pra gente no exame. Eu, particularmente, Rodrigo, eu adoro essa rotina de volante. De cada hora tá num lugar, né? Tá num numa lugar. Cidade diferente. Nossa, isso pra mim, assim, é uma das partes mais gostosas da minha rotina. Então, às vezes, até um colega pergunta, fala, pô, você não tem vontade de ficar fixa num lugar? Eu falo, ai, gente, por enquanto não. Eu tô bem assim. Mas porque eu gosto muito dessa, né, esse contato com várias pessoas e tudo. Mas não é um mar de rosas, né? A gente tá ali no trânsito, a gente tá sujeito, né? Às vezes algum estresse, alguma coisa por conta disso. Organizar a agenda. Eu atendo hoje 3 cidades aqui no Vale do Paraíba. Ah, legal. Né? Então, atendo Jacareí, São José e Caçapava. E, eventualmente, ainda Paraibuna. Acabei de lembrar. Então, a gente fazer a nossa agenda de forma que a gente consiga diminuir esse deslocamento, essa saída e volta frenética. Então, isso também acaba sendo um fator importante ali na rotina. E muitas vezes o paciente precisa de um exame, né, o mais rápido possível. Por isso que eu falei da questão da urgência que é colocada pra gente no quadro daquele paciente. Né? E aí o clínico fala, eu preciso o mais rápido possível. Às vezes eu tô em outra cidade, eu falo, calma, doutor, vamos organizar, a gente consegue dar conta e atender todo mundo. E conversando ainda nesse aspecto, né, tem as vantagens também de fornecer esse exame mais rapidamente, como a gente comentou, né, e chegar num diagnóstico mais rápido, né? Sim, com certeza. Às vezes até o exame laboratorial, que é também o que se faz ali de início para tentar chegar num diagnóstico, tem um tempo que o laboratório consegue liberar, né? Por mais que se peça urgência, hoje a gente tem essa facilidade de muitas vezes entrar em contato com o laboratório, explicar a situação e falar, poxa, tem como liberar o mais rápido possível, mas mesmo assim tem um tempo para ser feito o exame. Sim. No caso do ultrassom, eu termino o exame em 30 minutos, 35, 40 minutos que seja, a informação já está com o clínico veterinário que solicitou. Claro que nem sempre eu consigo passar todas as informações naquele momento. Detalhadas, né? Sim, mas eu já consigo direcionar ali, pelo menos para entender o que está acontecendo, para direcionar um tratamento, né? Ou encaminhar para uma cirurgia, o que às vezes acontece também. Então, né, a gente já teve muitos casos, né, doutor, que a gente já trabalhou juntos aí, de precisar encaminhar um paciente para uma cirurgia. Sim. Então, é questão, assim, de poucos minutos a gente já consegue dar essa ajuda para quem está solicitando e para o tutor também, que está ali,
né, assim, aflito, né, naquela situação com o animalzinho dele. E nessa rotina, né, que a gente tem, que ela é muito variável, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, várias cidades, né, muita gente envolvida no processo em si do serviço. Teve algum paciente ali que te marcou? Paciente que tem uma história bacana, assim, que você gostaria de compartilhar com a gente? Sempre marca... Sempre me marca muito. Eu tenho uma paixão por gato. Tá. Eu sempre tenho assim, nossa, e sempre tem um paciente politraumatizado, um gatinho às vezes que foi atacado por cão, alguma coisa. Você vê que o bichinho tá morrendo de dor, assim, e ele tá amassando pãozinho, tá ronronando, né? Então eu acho que essa questão, assim, da doçura dos animais. Às vezes você olha no olhinho do paciente, assim, você vê que é um paciente que está ali todo entregue para você, mesmo numa situação super difícil. Mas o que sempre marca são os corpos estranhos. Tá. Esse é um ponto que eu ia chegar, mas... Sim, não, esses pacientes, assim, eu lembro de cabeça de todos, porque é um mais inusitado que o outro. O que você encontrou, assim, de mais diferente, mais inusitado, né? Na rotina do pessoal que tá nos assistindo, nos ouvindo, tem algumas raças que já têm uma predisposição a sumir com alguns objetos, né? E é muito comum que eles apresentem vômito, né? Parem de comer, fiquem mais prostrados. E algumas raças a gente já começa a ter um raciocínio clínico ali de objetos que podem estar em locais não apropriados, Não apropriados, exatamente. Nossa, Rodrigo, eu já peguei... Assim, brinquedo é o que mais acontece, né? E aí é engraçado que às vezes a gente tá ali, eu tô ali fazendo o exame, né? Eu e o clínico que solicitou. E a gente vê uma imagem toda diferente. E aí eu falo, meu Deus do céu. O que é isso, né? O que é isso? Eu sei que tem um corpo estranho aqui, né? Mas a gente não consegue dizer, às vezes, o formato, o que é. E aí o pessoal tira a foto depois e manda. Aí eu falo, olha só, é o que eu tava vendo na minha tela. É bem legal, mas eu já peguei. Gato com linha. Isso é... Né? Então, corpo estranho linear. Gato que come xuxinha de cabelo. Também. Teve uma vez de um paciente que comeu um lacre. Sabe quando a gente compra linguiça no mercado, que ela vem os gomos da linguiça e no final tem uma partezinha de plástico? Isso. E aí eu via uma coisinha redonda no meio de um líquido, assim, que tava boiando, nadando naquele líquido. E eu falava, gente, não sei o que é, mas tem um corpo estranho aqui. E era minúsculo, assim, muito pequeno. E tava causando um vômito, assim, muito intenso no paciente. Já peguei brinquedinho de borracha daquelas arminhas que atira de coisa de criança. Nerf, pedacinho de Nerf. E aí, né, cachorro que come lixo. Então vai pegar absorvente interno, pegar fralda, Então a gente pega de tudo. Meia, eu ia te perguntar. Cueca, calcinha. Aparece tudo ali. Aparece tudo. Mas nesses casos, quando principalmente cachorro, né? Come meia, a calcinha, pega a roupa do cesto, o tutor ele já sabe o que é. Então ele já vem contando pra gente. Olha, tinha esse objeto aqui. Sim. Já peguei 2 vezes caroço de pêssego. Né? Então, também... Mas nesses 2 casos, acho que o tutor também sabia, tinha visto que o cachorro tinha comido. Então, assim, tem de tudo. Tem de tudo. O que é legal a gente compartilhar isso com as pessoas, né? Para que vocês também fiquem de olho nos animais, né? Para que não ocorra acidentes como esses, né? Sim. Que, em alguns casos, a gente submete esse paciente à cirurgia, né? Então, também tem endoscopia como um aliado ali, né? Outro exame também que é muito importante. Ou às vezes a gente vai ter que remover cirurgicamente, né? Então a gente conta dos casos engraçados que a gente encontrou, mas que as pessoas também tomem muito cuidado, né? Não, com certeza. Porque quando a gente vai falar, né, de uma endoscopia, assim, todo exame laboratorial, de imagem, todo exame tem limitação, né? E a limitação da endoscopia para a gente remover um corpo estranho, primeiro, é que a gente precisa fazer a endoscopia imediatamente depois do ultrassom.
Porque o trato gastrointestinal, o estômago, ele continua trabalhando e tentando mandar aquele corpo estranho para frente. Se a gente viu que tem um negócio no estômago e a gente não faz endoscopia na sequência, faz daqui a algumas horas, o que vai garantir que esse corpo estranho ainda está no estômago e já não passou para o intestino? Aí a endoscopia não acessa mais. Sim. Acontece também, aí, principalmente em gato, né? A formação do tricobezoar, né? A bola de pelo. A bola de pelo ela é formada dentro do estômago, então começa pequenininho e dentro do estômago aquilo vai crescendo. A endoscopia às vezes não consegue fazer o caminho contrário, porque tá tão grande lá dentro, Rodrigo, que não dá pra sair, não né? sai pelo esôfago, né? Então, muitas vezes, na maioria dos casos, infelizmente, a gente precisa submeter o paciente a um procedimento cirúrgico, né? E aí é uma cirurgia, poxa, que não precisava estar ali fazendo, né? E também para que as pessoas entendam, né? Os exames que a gente oferece para esses pacientes, eles também têm um custo, né? Sim, com certeza. Para a gente conseguir ofertar algo de qualidade, né? Com todos os equipamentos, com a tecnologia e também com o nosso conhecimento, né? Que é algo que também não tem como a gente quantificar, né? A gente tem como mensurar, né? Então, é importante que as pessoas saibam que façam exames periódicos também, né? Porque eu sempre vejo muitos casos, né, que poderiam ser evitados. Ah, sim. Isso também é muito importante. A gente falar hoje fazer um exame precoce, fazer um check-up, né? Sim. Então, cada dia mais a gente tem falado é a famosa medicina preventiva. Exato. Né? Pros animais e pra gente também. Então, é muito melhor a gente sempre se adiantar, né? A descobrir uma coisa, a entender o que pode estar acontecendo, do que deixar o quadro, né, chegar num estágio mais avançado, que aí às vezes fica mais difícil tratar, às vezes nem tem tratamento mais. Sim, eu noto com muita frequência, assim, mas o objetivo também desse podcast é que a gente consiga levar informação para as pessoas, para os tutores, para os alunos, para os médicos veterinários, é que a informação chegue, né, e que a pessoa consiga ter esse planejamento financeiro. Também, isso é importante. Né? Porque muitas famílias gostam do animal, filhotinho, bonitinho, elas querem levar para casa aquele animal, tenho certeza que vai trazer muita alegria, mas a gente tem que pensar também no posicionamento financeiro dessa casa. É uma vida, né? Que depende da gente. Exato. Então a gente tem que... Então, que a gente consiga ofertar exames periódicos, né, como hemograma, perfil renal e hepático, um raio-x, um ultrassom, para a gente pesquisar também. Muitas das vezes a gente vai encontrar problemas que poderiam aparecer anos depois, né? Sim. E quando a gente consegue pegar no início, né, diagnosticar aquele problema, muito mais qualidade de vida para esse paciente. Com certeza, o tratamento fica mais fácil, a gente consegue prolongar, né, a expectativa de vida desse paciente. Então, um diagnóstico precoce, eu acho que ele só tem benefício, né? Tanto para o tutor quanto para o animal. E é o que você falou, para o tutor também se planejar financeiramente, porque é igualzinho a gente vai, a idade vai avançando, a gente vai chegando, né? Vai precisando, né, aparecendo algumas coisas, precisando tratar mais da saúde, dar foco em alguns outros pontos. E para os animais é a mesma coisa. Então, conforme a idade vai vindo, novos exames se fazem necessários, né? Então, um paciente que é jovem, por exemplo, um filhote, um paciente de 2, 3 anos, bem jovem, a não ser que ele já tenha um problema articular, ósseo, já diagnosticado antes, ele não vai precisar fazer um raio-x todo ano. Mas um paciente idoso, provavelmente, né? Porque ele já pode ter ali um bico de papagaio, uma hérnia de disco, alguma coisa, às vezes precisa fazer um acompanhamento. Um paciente de porte grande, né? Então, labrador, um pastor alemão, a gente já sabe que tem doenças que são muito ligadas à raça, já precisam de alguns exames, né, diferentes, e vai direcionando o diagnóstico nesse sentido. E aí o ultrassom também vem para somar esse combo de exames para a gente manter a qualidade de vida mesmo. Sim. Outro ponto que a gente pode trazer aqui para o pessoal, muita gente deixa de castrar os animais, né? E na fêmea, por exemplo, a gente tem a piometra, né? Que é a infecção uterina. Então, a gente também consegue ter essas informações com o ultrassom, né? Às vezes o paciente para de comer, fica mais prostrado, às vezes tem secreção na vulva, né? O tutor traz essas informações pra gente. Pode ter secreção ou não, né? Exatamente. E é legal a gente
alertar, porque é um procedimento que ele precisa ali de intervenção Sim. cirúrgica. Tem algumas afecções, algumas coisas, né, Rodrigo, que só o exame de imagem consegue diagnosticar. Algumas só o ultrassom. A piometra é uma delas. Né? Então, por mais que às vezes tenha uma secreção na vulva, é claro que a gente tem aquele caso que está muito clássico, Sim. que você olha, você bate o olho e você fala, bom, eu preciso do Só exame para confirmar, diagnosticar, né? para confirmar, para passar pelo procedimento cirúrgico, mas eu já sei que é. Mas, em muitos casos, a gente não consegue bater o martelo, assim, de cara. E aí, o ultrassom é o único método de diagnóstico para a gente conseguir solucionar esse problema. Né? Então, tem muitos casos em que o ultrassom ele acaba sendo imprescindível para o diagnóstico, é o ultrassom que vai fechar. Show. Então, essa é o nosso objetivo, né? Que a gente consiga trazer informações para essas pessoas e trazer os exames de imagem para complementar. Né? A gente está chegando no final do nosso episódio e eu quero te agradecer muito, assim, por ter aceito o convite para a gente colaborar com as pessoas, né? Então, deixo aberto aqui as suas considerações finais. Não, eu que agradeço o convite. É muito gostoso falar de medicina veterinária, Sim. né? Então, eu falo, antes de ser ultrassonografista, eu sou médica veterinária e trabalhei em clínica. Eu acho que é importante também a gente ter esse raciocínio clínico. Então, falando aí para os estudantes ou até para os veterinários já formados, mas que pensam nessa especialização, é muito importante a gente ter essa experiência, esse raciocínio clínico, né? E é muito gostoso a gente falar daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente ama. Então, agradeço demais o convite e estou à disposição aí para o que precisar, caso o pessoal tenha alguma dúvida também. Legal. A gente vai gravar outros episódios também. E o objetivo é esse. Que a gente consiga levar a informação de maneira agradável, que as pessoas consigam entender o que a gente está falando, sem aquele techniquez, né? Não precisa. Não precisa. Mas para que chegue mais próximo das pessoas, que não tenha tantas barreiras assim entre os médicos veterinários e os tutores. Sim. E que as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo que consigam tirar proveito dessas informações. E o digital tem isso, né? Ele consegue, de uma reunião, de um bate-papo aqui, a gente consegue trazer informações para vocês, tá certo? Então, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do Veterinária 360. E, antes de tudo, curta, comente, compartilhe. Se você ficou até agora, curte aí pra gente, tá bom? Até mais, um abraço.